Está no ar o Arquivo de Notícias. Aqui a gente mostra assuntos que são destaque no município. Veja agora as manchetes deste fim de semana. Comercial Zafari comunica aos vereadores interesse em assumir a área da Manitowalk. Derrubado o veto do Executivo, a lei que institui o programa de regularização fundiária de interesse social. E ainda, Passo Fundo se mobiliza contra a privatização do Banrisul. A audiência pública foi promovida pela Assembleia Legislativa. O destino da área doada à Manitowalk voltou a ser assunto na Câmara de Vereadores. Desta vez, a Comercial Zafari de Passo Fundo comunicou o interesse de construir no espaço um centro de distribuição. A decisão da empresa em assumir a área que hoje abriga a multinacional foi anunciada pelo diretor administrativo da Comercial Zafari. A Comercial Zafari está em tratativas com a Manitowalk e com o Banrisul na possibilidade de vir a adquirir essa área, com o aval da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, para nós podermos unificar toda a nossa estrutura de logística da empresa num local só, com uma estrutura moderna e adequada para poder vir a atender melhor os nossos clientes. Caso a negociação tenha êxito, em outro momento, a empresa vai detalhar um plano de expansão e os valores que serão aplicados na futura unidade. A nossa ideia é fazer mais ou menos os moldes do que a São João fez, um grande centro logístico, para poder reduzir custos, melhorar a segurança e melhorar principalmente a qualidade de entrega dos produtos nas lojas da Comercial Zafari, que hoje nós estamos com dificuldades por ter vários centros espalhados e divididos, o que nos prejudica muito na logística. Esse ano a gente inaugurou uma loja em Lages, no Stock Center, estamos reformando a loja do Bela Città, no centro de Passo Fundo, e vamos o ano que vem abrir a loja no Passo Fundo Shopping, onde serão gerados mais 120 empregos. Será uma loja moderna, com 3 mil metros de área de vendas, e a nossa ideia, avançando nessa negociação do CD, é poder acelerar a expansão das novas lojas da Comercial Zafari, que no momento oportuno serão divulgadas. No ano passado, quando a Manitowalk suspendeu os trabalhos, o Executivo optou por facilitar qualquer negociação. De acordo com o secretário de Desenvolvimento, a fábrica de guindastes chegou a cumprir parte do protocolo de intenções firmado com o município. A Manitowalk operava, chegou a gerar empregos, a fazer lá os investimentos propostos e por uma questão circunstancial de mercado e de momento teve que paralisar as atividades. E a partir desse momento, quando o Executivo foi notificado, nós partimos da ideia de que deveríamos facilitar qualquer tramitação de negociação ou de retomada da área sem a judicialização do processo, que isso leva tempo e isso daria mais incômodo do que, na nossa visão, do que saída efetiva para a definição da utilização da área. Bem, agora então a empresa já tomou a decisão de contratar uma empresa externa, a própria Manitowalk, para fazer um levantamento dos investimentos, o que facilita na negociação com interessados. O vereador Patrick Cavalcante, por exemplo, lembrou da ação pública que solicita a retomada do imóvel. Por este e outros motivos, o Poder Legislativo já manifestou apoio à Comercial Zafari. Quando a empresa veio para Passo Fundo em 2011, a Manitowalk, eu votei o projeto de lei favorável à instalação desta empresa em Passo Fundo. Infelizmente, por questões pessoais de cunho econômico do Brasil, esta empresa então optou em encerrar suas atividades e posteriormente a isso também fiz essa ação pedindo a devolução da área, porque entendo que é uma área nobre, uma área importante, onde foram investidos mais de 12 milhões de reais do poder público para que essa empresa permanecesse aqui no protocolo de intenção. A empresa não se manifestou, não ficou, então é um momento importante para a cidade, onde uma empresa que tem mais de 50 anos de tradição na cidade, gera emprego em Passo Fundo, em outros estados também, em outros municípios e outros estados, venha a público dizer que tem o interesse desta área. Então eu vejo que nós estamos no rumo certo, no caminho certo, parabenizamos os empresários que no momento de recessão estão lá querendo assumir uma dívida de mais de 28 milhões que tem junto ao Banrisul e fazer uma negociação também direto com a Manitowalk para então assumir esta área, gerar mais empregos para Passo Fundo, gerar mais impostos para o município. Para nós é muito importante e eu fico feliz porque vi que estou no caminho certo em buscar a retomada desta área para que seja dada a uma empresa que queira gerar então emprego e renda para a cidade. Carlos Eduardo Lopes da Silva também acredita que a iniciativa da Comercial Zafari vem em um bom momento. A nossa intenção, sem dúvida nenhuma, é propiciar que ali ocorram investimentos o mais rápido possível para que essa área pública seja realmente geradora de fonte de renda e de empregos aqui dentro do município. Agora, naturalmente, com muita cautela também,
nós teremos de aguardar esta aproximação e esta efetivação de eventual parceria ou negociação, porque depois dela é que o município tem então que saber o que é possível ser feito, quais serão as bases legais para essa negociação. De nossa parte, nós teremos todos os investimentos de tempo e de ações com a PGM, com outros setores da Prefeitura, para poder facilitar com que essa negociação eventualmente corra, porque para nós, eu reitero, é uma empresa local que estaria proposta a fazer lá uns investimentos, o que é muito bom. Os vereadores avaliaram em sessão plenária o veto total do Executivo à lei que instituiu o Programa de Regularização Fundiária de Interesse Social. A decisão do prefeito foi rejeitada pela maioria. A criação do programa foi aprovada em maio por unanimidade e estabelece medidas que organizam o trabalho de regularização fundiária em Passo Fundo. Através da lei, centenas de famílias, a maioria de baixa renda, poderiam conseguir o título definitivo de terrenos que estão em situação irregular. Mesmo diante do apelo popular, o Executivo rejeitou a matéria. Pela Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Matheus Vespe emitiu parecer pelo não acatamento do veto. O relator pediu respeito à autonomia dos poderes. Se o poder legislativo é aquele que faz a lei, e se ele pode o mais, como diz, por exemplo, o artigo 48 da Constituição, que é criar cargos, criar funções para a administração, ele de fato pode o menos, que é criar um programa de governo, que não é dizer como o funcionário da administração irá trabalhar, mas criar linhas gerais para a atuação da administração, que dentro desses critérios gerais criados pela lei, oriunda do Legislativo, irá escolher a melhor forma de concretizá-los. Então veja, quando o Parlamento, por exemplo, cria uma lei buscando, claro, dar início aí a um projeto de programa de governo, por exemplo, ou uma linha de governo, o Legislativo não visa engessar a administração, apenas dar um norte, para que a administração, dentro desse norte, tenha discricionalidade para ver como melhor implementar essas políticas. Negar ao Legislativo a iniciativa de leis que criem programas sociais ou linhas de política pública é esvaziar o Legislativo e retirar totalmente o seu poder, deixando o que muitas vezes acaba acontecendo nos legislativos, apenas a possibilidade de editarem leis para nomearem ruas ou fazerem determinadas moções ou pedidos de providência que quase ou nenhum efeito prático tem. Na ordem do dia, o veto total do prefeito foi rejeitado pela maioria. Foram 16 votos contrários e 4 a favor da manutenção. Representantes do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, integrantes de ocupações e também o vereador Rudimar dos Santos, autor do projeto de lei, comemoraram o resultado. Esse projeto é para regularizar as áreas que faz mais de anos, que nem beira-trilho, áreas que na época o prefeito Fernando Machado Carrião doou a essas pessoas para a cidade crescer, se desenvolver, mais moradia. Então é para essas pessoas que esse projeto vem para regularizar. Não para regularizar áreas hoje ocupadas, para aquelas há muito tempo. Tem pessoas que já morreram e não teve seus documentos dos seus terrenos. Então que os filhos que ficarem lá, que regularizem esses terrenos, que não criem uma burocracia de ligar água e luz, que eles tenham um documento que vão na RGE ou na Corsan, que faça as suas ligações. E são mais de 55 ocupações, né, que a grande maioria delas hoje não tem regularização fundiária, não tem o título da terra, não tem a escritura, a pessoa possui informalmente, né, e às vezes não consegue nem abrir uma conta no comércio por conta de que não tem um endereço, né, para chegar lá e dizer, ó, eu trabalho em tal lugar, moro em tal lugar e meu endereço é este. Então a gente precisa deste projeto, né, que ele se efetive uma regularização fundiária sustentável e plena para o município de Passo Fundo, né, e que possa estar se adequando conforme a Constituição Federal e o Estatuto das Cidades. Fiquei muito satisfeito com a votação que nós tivemos aqui. Eu também tenho que agradecer aos vereadores, né, e inclusive também aos que votaram ao contrário. Né? A gente aqui são 21 vereadores, nós fomos eleitos por o povo, nós temos que trabalhar por o povo. E eu fico feliz hoje, mais um dia feliz. Fiquei feliz quando foi aprovado e agora com a derrubada do veto. Esse é um tema que nós temos tratado aí ao longo dos últimos 20 anos, né? E agora tivemos êxito aí junto com o vereador Rude, né? Nessa questão da regularização fundiária. Embora há indícios, né, de que a prefeitura vai entrar na justiça, nós também vamos buscar os caminhos, né, para que esse projeto se efetive no município e que contemple a população que hoje mora nas áreas ocupadas e que não tem a regularização fundiária, né? Que vai gerar emprego, renda e melhoria na qualidade de vida das famílias que moram nas ocupações da nossa cidade.
Votaram com o Poder Executivo os vereadores Leandro Rosso, Paulo Necli, Pedro Danelli e Ronaldo Rosa. E a seguir, comissão anuncia novo passo para o início das obras de ampliação do aeroporto Lauro Cortes. O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. O início das obras de ampliação do aeroporto Lauro Cortes está a um passo de acontecer. Isso porque agora a etapa a ser vencida é apenas a burocrática. Em reunião, a comissão que trata do assunto na Câmara anunciou que as obras dependem agora de uma relação de documentos a ser enviada pelo governo do estado à União. Esse documento aqui que nós recebemos ontem às 11 horas da noite é o resultado do nosso trabalho. Ou seja, Passo Fundo foi o único, volto a repetir, o único aeroporto a ser contemplado este ano com recursos para aumentar o aeroporto e para reformar o aeroporto Passo Fundo. Obra que há décadas vem sendo esperada, mas se não fosse esse movimento que todos nós estamos realizando, essa união, não falamos em momento nenhum em partido político. Nós precisamos de entidades e de políticos para que aconteça isso que aconteceu. Este é o primeiro passo, um passo muito forte e muito firme. Tanto é que a semana que vem nós já estaremos em Porto Alegre, em reunião com o secretário Pedro Westphalen, para que o mais breve possível essa relação de documentos aqui seja enviada a Brasília. A notícia dá ânimo para a comunidade e para as entidades de classe, que precisam de um aeroporto maior e capaz de atrair voos para outros locais. O presidente da ACISA destaca que o Lauro Cortes é importante para o desenvolvimento econômico da região e que os empresários têm intensificado a cobrança pelas melhorias. Eu acho que esse documento que o vereador Paulo recebeu ontem realmente nos dá um incentivo, nos dá um ânimo muito grande de que parece que as coisas agora as coisas vão andar. Como nós comentamos antes, fica num primeiro momento a classe empresarial cética, porque a gente já recebeu outras informações em tempos atrás. Março teve uma informação, mas agora me parece que muito mais concreta do que teve algum tempo atrás. Mas a importância, não tenha dúvida nenhuma, porque a gente está notando o movimento do pessoal, das empresas, dos empresários em se movimentar de Passo Fundo para outras cidades. E agora a gente vendo em março aquele cancelamento do voo da Avianca e agora há pouco, semana passada, o cancelamento do voo da Azul para Porto Alegre, isso realmente nos incomoda, nos entristece e a gente sabe que parte disso aí depende da melhoria do aeroporto. Então, da importância não há o que a gente dizer, é só reforçar que isso aqui é um passo importante e agora cabe ao poder público, cabe às entidades empresariais, todas as forças que a gente tem vivas em Passo Fundo, de pressionar o governo do estado para que essa licitação saia o quanto antes. Em sessão plenária, o assunto também repercutiu. Em seus discursos, os vereadores parabenizaram o trabalho da comissão. Estamos todos de parabéns aqui
a Câmara de Vereadores, os empresários, a UPF, mas em especial a comunidade de Passo Fundo. Graças a essa comissão que encabeça o senhor e o vereador Patucci, nossos parabéns. E é isso aí, uma demonstração que a gente tendo um objetivo e lutando, se consegue. Nós estamos conseguindo e esse aeroporto vai ser um novo aeroporto da nossa cidade. A autorização foi dada, o Estado tem que apresentar documentos e eu tenho certeza absoluta que esta luta logo, logo estará ao final, quando as obras iniciarem, terminarem e o aeroporto estiver à disposição da cidade. Destacar a presença do prefeito Luciano Azevedo, do seu secretário Cadu, em São Paulo, para articular mais voos de Passo Fundo para o centro do país, de Passo Fundo para Porto Alegre, e é assim que se faz as coisas. Com pressão da comunidade, com apoio das entidades, a CISA, IMED, a MEPLAN, UPF, enfim, a ação do homem público aqui, representada pelo nosso colega Paulo Neco, que muito bem nos representa nesta bandeira, e o Executivo fazendo a sua parte, juntamente com a sociedade civil organizada. Eu acredito que isto é importante para a cidade, é importante para o município, e eu fico muito orgulhoso de estar dando a minha contribuição como vereador e como cidadão aqui. Parabéns à comissão, e certamente Passo Fundo terá em breve aí muito o que comemorar. Recentemente, Passo Fundo sediou um debate contra a privatização do Banrisul. Uma audiência pública aconteceu na Câmara de Vereadores. A Frente Parlamentar em Defesa do Banrisul Público foi criada na Assembleia Legislativa para defender o patrimônio do povo gaúcho. O grupo está promovendo uma série de audiências em todo o estado e Passo Fundo não poderia ficar de fora. O pedido para que a nossa cidade sediasse um dos eventos partiu do deputado estadual Juliano Roso. Nós temos uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa, que é presidida pelo meu colega deputado Zé Nunes, que foi o proponente da Frente Parlamentar em Defesa do Banrisul. Eu fui o segundo deputado a aderir a essa frente parlamentar. A frente parlamentar é composta por 29 deputados da Assembleia. Portanto, mais de 50% dos deputados compõem a frente parlamentar e a frente parlamentar está realizando um conjunto de 12 audiências públicas pelo Rio Grande do Sul. Eu solicitei que uma delas fosse na minha cidade, em Passo Fundo, porque nós precisamos explicar para a população gaúcha a importância que tem o Banco do Estado do Rio Grande do Sul para o povo gaúcho, para a nossa economia e também para os cofres do Estado do Rio Grande do Sul, pelo retorno de lucros que ele dá ao governo do Estado, e esse lucro ajuda o Estado a pagar a sua folha de funcionários, ajuda a pagar o brigadiano, ajuda a pagar o professor, o funcionário da saúde, e ajuda o Estado a investir também em estradas e outros investimentos que o Estado tem que honrar e cumprir. Dados da Federação de Trabalhadores e Instituições Financeiras no Rio Grande do Sul apontam que quase 100% dos gaúchos são atendidos de forma direta ou indireta pelo Banrisul. Além disso, o deputado Juliano Roso trouxe outras informações. O banco é um fomentador da nossa economia. A grande maioria dos correntistas do banco, 87% deles recebem de 49% de 0 a 1 salário mínimo e 38% de 1 a 3 salários mínimos. Então, tu vê que 87% dos poupadores, dos correntistas, das pessoas que têm conta no banco, são pessoas que, trabalhadores de baixa renda, até mesmo dá para se dizer assim, portanto é um banco extremamente popular. Em 96 cidades do Rio Grande do Sul, em 96 municípios do Rio Grande do Sul, existe apenas o Banrisul funcionando. Não existe outro banco. Não existe um banco privado, porque os bancos privados querem, na verdade, ficar nos grandes centros, nas cidades mais populosas, nos municípios de 2, 3, 4, 5 mil habitantes, os bancos não estão presentes. Nem em bancos públicos, como é o caso do Banco do Brasil e como é o caso da Caixa Econômica Federal. Além disso, somente 3 estados possuem bancos estaduais. Um deles é o Rio Grande do Sul. O vereador Alex Necker representou a Câmara de Vereadores na audiência.
O parlamentar foi o autor de uma moção contra a privatização do Banrisul. O papel da Câmara é expressar a opinião do povo de Passo Fundo, né? A Câmara de Vereadores, ela é a casa do povo. Então aqui nós somos uma Câmara de Vereadores composta por 21 vereadores e que debate os mais variados temas. Então sempre que nós temos algo que mexa com a opinião do povo de Passo Fundo, do estado do Rio Grande do Sul e questões nacionais, é necessário que a Câmara se posicione. Aqui nós apresentamos uma moção contrária à privatização do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Entendemos que o banco ele tem um papel fundamental para a economia gaúcha, desde daquele que tem menos poder aquisitivo às empresas que buscam linhas e financiamentos através do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Então o papel dele para a economia gaúcha é muito grande. E sem contar tudo que vem por trás disso, né? O emprego de milhares de pessoas, de famílias que dependem dessa instituição que é o nosso banco, que é o nosso Banrisul. A venda do Banrisul poderia até ajudar a um governo, no caso o governador Sartori, a resolver suas contas, por exemplo. Mas não vai resolver a economia do Rio Grande do Sul e daqui a pouco tempo nós vamos nos arrepender de ter vendido o banco, porque o banco, na verdade, é uma fonte de retorno financeiro importante para o governo do estado do Rio Grande do Sul. Então, por isso nós estamos, em conjunto com a Assembleia Legislativa, realizando essa audiência pública no dia de hoje, para que possa sair uma opinião aqui do Parlamento, da população de Passo Fundo, a respeito dessa situação, dessa decisão do governo do estado do Rio Grande do Sul de ventilar a possibilidade de privatização do Banrisul. Carlos foi um dos participantes da audiência pública e também defendeu o Banco dos Gaúchos. Ele aposta que o Banrisul seja uma alavanca para melhorar a economia do estado. O estado, neste momento de crise, que não é só do estado, mas também a nível nacional, ele precisa de mecanismos para que a gente dê um salto de qualidade neste momento econômico que nós vivemos no estado. O Banrisul ele já é um indutor desse processo e ele pode contribuir muito mais, ele pode ter uma dinâmica maior, né? E qual é esse processo de dinâmica? O Banrisul pode ampliar o seu crédito, que ele passa para o pequeno, para o médio empresário. O Banrisul pode emprestar mais dinheiro também para empresas de serviços. O Banrisul, inclusive, tem a área de crédito rural, que o banco também pode ampliar essa área do crédito rural para que mais produtores, o pequeno e médio produtor, consiga melhorar o seu desempenho de sua lavoura, automaticamente gerando mais emprego, mais renda, tanto no campo quanto e aí também a questão do comércio, da indústria na cidade, né? E o banco tem não só aportes do seu próprio crescimento também, que ele tem um percentual que o banco separa para investimentos futuros, mas o banco também ele é um repassador de vários programas federais para alavancar esses setores da economia nesse estado. Então, nós precisamos, além da política do estado, de fazer com que o banco seja indutor, mas também ampliar, através desses programas e recursos que vêm do governo federal, que amplie, que se venha mais programas e recursos do governo federal para alavancar a nossa economia. E depois do intervalo, a gente mostra a emocionante homenagem da Câmara de Vereadores aos 50 anos da APAI. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Confira no verso do certificado de alistamento a data e o local para comparecer à seleção. É a oportunidade de aprender novas atividades e se preparar para o futuro. Ministério da Defesa, Governo Federal. Você sabe o que acontece com o lixo que você produz? Participe do projeto Destino Certo. Faça seu descarte e colabore com o planeta. Até 16 de julho, no estacionamento subsolo do Bela Titá Shopping. A Câmara de Vereadores realizou uma bela homenagem à APAI.
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais completou 50 anos de atividade em Passo Fundo. A APAI surgiu em 28 de junho de 1967 para garantir os direitos da pessoa com deficiência. Mas quem conta melhor esta história é Valéria Guem, filha de uma das fundadoras da associação. As nossas crianças com deficiências especiais, naquela ocasião, não tinham um lugar, uma escola para serem atendidos. Então, várias pessoas se reuniram e começaram com essa ideia de criar uma escola que pudesse atender essas crianças com necessidades especiais. O grupo foi formado com a liderança da senhora Alice Coste, e ela então levou adiante esse projeto e conseguiu, como vocês veem hoje ainda, né, a nossa APAI atuando há 50 anos na nossa cidade. Aproximadamente 350 usuários de todas as idades participam de programas e projetos desenvolvidos pela instituição. São oferecidas atividades que promovem autonomia, independência e melhoria da qualidade de vida. A APAI também apoia as famílias e faz a inserção de seus alunos na sociedade. Um trabalho gratificante para os voluntários. Ao mesmo tempo que é um desafio enorme conseguir manter a entidade aberta e prestando esse serviço importante para a comunidade, é um desafio imenso, mas ao mesmo tempo muito gratificante você poder ver o retorno, ver um trabalho reconhecido, uma boa prestação de serviços na área da educação, da saúde, da assistência social, e que auxilia, né, tanto nossos usuários quanto as suas famílias a lidarem com certas dificuldades que a condição de uma pessoa especial traz. Isso não significa que eles não sejam muito felizes, e a gente convive com essa felicidade deles todos os dias. Nós, da diretoria, temos muito prazer nesse trabalho. Ele não é fácil, é um trabalho árduo, porque nós temos assim... Nós somos voluntários, são 21 pessoas que são da diretoria, são voluntárias, e a gente tem a obrigação de manter a entidade funcionando. E para isso a gente sempre está à procura de recursos, à procura de uma melhora de atendimento, que é o nosso objetivo, sempre melhorar o atendimento, porque o nosso usuário merece um ótimo atendimento dentro da APAI. É o que nós objetivamos e buscamos. Luiz é um dos usuários das oficinas da APAI. Ele está na associação há cerca de 20 anos e já conquistou vários amigos. Eu faço a oficina, teatro e dança e horta. E você gosta de frequentar a APAI? É bom, legal, gosto, bem bom. Já fez vários amigos também lá na APAI? Bastante. A solenidade na Câmara de Vereadores foi prestigiada por diversas autoridades e, claro, pelas famílias dos usuários da APAI que lotaram o plenário. A proposição da homenagem partiu do gabinete do vereador Márcio Patucci. Passo Fundo se orgulha muito de algumas instituições que fizeram com que a cidade fosse essa cidade pujante que é. E com certeza a APAI no âmbito social, no âmbito assistencial, ela cumpre essa importante missão quando, a partir de 1968, ela assumiu essa importante missão aqui em Passo Fundo em cuidar das pessoas com deficiência. Vejamos que no país a APAI ela funciona há mais de 60 anos e aqui em Passo Fundo nós comemoramos exatamente hoje, no dia 28 de junho, o seu cinquentenário. Claro que para essa casa é sempre um orgulho a gente poder reconhecer o trabalho de voluntários, o trabalho de pais, de profissionais que fazem o dia a dia no cuidado desses alunos que são mais do que especiais, né? Eu sempre tenho dito que muitas vezes aquilo que o poder público teria que fazer não consegue fazer, algumas instituições o fazem com muita competência e com muita qualidade. E a APAI, sem sombra de dúvida, tem cumprido essa missão ao longo da sua história. Por isso que estamos reconhecendo na data de hoje, no dia do seu aniversário, o seu cinquentenário. Nós temos muito a agradecer ao vereador
por ter proposto essa sessão solene e que marca os 50 anos, traz a oportunidade de que nós possamos mais uma vez apresentar a entidade para a comunidade passofundense, né, e lembrar a existência da PAI e lembrar a toda a comunidade das nossas necessidades e trazer mais gente para colaborar conosco. E essa sessão solene, além de festiva, é uma bela oportunidade para que a gente consiga alcançar esses objetivos. E para que todo o trabalho continue sendo oferecido, o constante apoio da comunidade é fundamental. Você também pode colaborar com a APAI. No momento, a gente está vendendo os pratinhos da Miriam Postal, que nós temos o pratinho comemorativo dos 50 anos, né? Que gentilmente a nossa querida artista fez a criação. Futuramente nós faremos um pedágio. Logo mais vão ter os calendários novamente para vender. A gente sempre está envolvido com alguma atividade, não dá para esmorecer. E nós encerramos o arquivo de notícias com as imagens da sessão solene que marcou o meio século de história da APAI. Obrigada pela sua companhia e até logo!